Gente, vamos lá. Eu quero pontuar aqui o seguinte, para ficar bem claro. Quando a gente estuda economia dentro do nosso ordenamento jurídico, necessariamente a gente está pensando na economia de mercado. O modelo constitucional adotado pelo Brasil é um modelo de livre mercado. Lógico que com mitigações que nós vamos conhecer ao longo do curso e é nítido, né? Como a existência de empresas estatais, a existência de planos de assistência social, mas para que a gente compreenda, até para que a gente compreenda esse modelo de social-democracia, esse modelo de proteção social, a gente primeiro precisa entender aquilo que são as leis de mercado. O que são as leis de mercado? Aquilo que a teoria econômica considera como leis que regem, né, a distribuição de mercadorias. E a gente viu a lei da demanda e a gente viu a lei da oferta. Agora a gente vai fazer um estudo sobre aquilo que a gente considera como o equilíbrio de mercado. Quando que o mercado, né, vai chegar ao seu equilíbrio, né? Quando falamos em equilíbrio de mercado, nós estamos falando da forma como as duas forças de mercado, demanda e oferta, interagem. Então, quando eu falo em equilíbrio de mercado, eu estou pensando o seguinte: como que essas duas forças, demanda e oferta, interagem? Porque vai ser dessa interação entre demanda e oferta que eu vou definir o preço que vai vigorar no mercado. Eu só posso pensar em equilíbrio de mercado, eu só posso pensar na força da demanda ou da oferta se eu estiver falando em um mercado de liberdade econômica, ainda que, né, ele tenha nuances, como eu já expliquei aqui. Num mercado ou num país onde o sistema econômico, quem define o preço é o governo, eu não estou falando em forças de demanda e oferta. Elas podem até existir como pressuposto de deturpação das relações dos preços estabelecidos pelo governo. Mas eu só posso pensar em equilíbrio de mercado se eu estiver falando em liberdade econômica, onde os agentes econômicos eles são livres para negociar. E aí é dessa relação da demanda e da oferta que eu vou encontrar o preço de mercado, ou seja, o preço em que as quantidades a serem consumidas e vendidas, elas se equilibram. Então, o preço de equilíbrio é o preço quando a quantidade demandada for igual à quantidade está errada, viu, gente? A quantidade ofertada. Então, é o preço de equilíbrio. O preço de mercado, ele tende ao equilíbrio. Dentro de um mercado, né, ele vai tender ao equilíbrio. Então, vamos pegar essa tabelinha aqui. Vamos ver essa tabela aqui. Essa tabela está falando o seguinte: demanda e oferta de laranja em barracas de uma feira livre em uma manhã de domingo. Vamos imaginar o seguinte: a um preço de 50 centavos, eu vou vender 250 laranjas, mas eu só vou conseguir ofertar 50 laranjas, ou seja, as pessoas só vão estar interessadas em vender 50. A um preço de R$1, eu tenho o seguinte: 50 consumidores desistem de comprar, mas eu coloco no mercado mais 50 pessoas que querem vender para o mercado. A um preço de R$1,50, 150 pessoas demandam e 150 pessoas ofertam. Ou, né, se a gente for usar o conceito mais correto, 150 unidades são demandadas e 150 unidades são ofertadas. Então, dentro desse contexto da laranja aqui no nosso exemplo, o preço de equilíbrio seria R$1,50.
Se eu passo para R$2, eu vou ter uma quantidade demandada de 100 e eu vou ter uma quantidade ofertada de 200. Se eu passo o preço para R$2,50, eu tenho uma demanda de R$50, de 50 laranjas, e tenho uma oferta de 250. Deixa eu clarear melhor isso aqui para vocês. Vamos lá. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho uma vaca e tenho um boi. Ah, isso aqui é uma vaca. Eu sei que está horroroso, né, mas eu não sei desenhar. E isso aqui é um boi. Vou colocar o chifre aqui. Eu tenho uma. E eu tenho um boi. Se eu tenho isso aqui, né, eu faço o seguinte, cada bezerro que procria, eu vendo no mercado. Então, eu venho aqui, né, aqui é o mercado. Eu venho aqui no mercado vender. O consumidor, ele está aqui, né, pensando no churrasco de fim de semana dele, né? Ele está aqui pensando no churrasco de fim de semana dele. Vejam bem, se o quilo da carne é R$20, eu, que sou produtor rural, vou pensar o seguinte, deixa eu ver quantos quilos eu consigo vender a R$20. Eu vou ofertar aqui no mercado 100 quilos. Eu vou ofertar 100 quilos. É o que compensa para mim a R$20. Esse cara aqui, ele vai pensar o seguinte, deixa eu ver, quantos quilos eu posso comprar se for R$20? Eu falo assim, eu posso comprar 100 quilos se for R$20. Pronto. Eu estou no preço de equilíbrio. Só que é o seguinte, se eu mudar para R$25 o preço, o que eu vou fazer com o meu vizinho aqui? Ele vai dizer, opa, peraí. Tá todo mundo vendendo a 25, então compensa vender carne de boi. Eu também vou criar o carne de boi. Só que esse cara aqui vai falar, opa, a 25 ficou salgado, eu vou ter que reduzir. Quando for colocado mais carne no mercado, o que vai ter que acontecer com o preço dela? Vai ter que abaixar. Quando ela abaixar, ela vai atrair novamente esse cara aqui para o mercado. É um pouco a ideia que a gente vê, por exemplo, nas paletas mexicanas. Uma loja abre uma paleta mexicana e o que acontece logo em seguida com o mercado? Milhares de pessoas vão vender paleta mexicana. Por quê? Porque elas acharam que iam ter lucro. Porque elas viram a loja do cara cheia. Por que a loja estava cheia? Porque ele era o único produtor de paleta mexicana. Então, ele colocava o preço que ele queria e as pessoas iam lá comprar. Se começa a surgir mais, o que o preço começa a fazer? Começa a cair. Agora, se ele cai demais, o que vai acontecer com algumas pessoas que estão no mercado? Eles vão se retirar do mercado. Então, o mercado, ele vai sempre viver essa relação aqui de mudança de preço. O preço sempre vai variar até encontrar o equilíbrio. Vamos ver aqui, né? O que vem a ser economia livre? Que significa sistema de liberdade econômica? A resposta é simples. É a economia de mercado. É o sistema em que a cooperação dos indivíduos na divisão social do trabalho se realiza por mercado. E esse mercado não é um lugar, é um processo. É a maneira pela qual, ao vender e comprar, ao produzir e consumir, as pessoas estão contribuindo para o funcionamento global da sociedade. O equilíbrio é sempre o caminho que a economia de mercado teoriza como a conquista dela. Então, vejam bem essas imagens. Eu tenho aqui oferta e eu tenho aqui
demanda. A demanda ela vai aumentar conforme o preço vai cair. E a oferta ela vai aumentando conforme o preço vai subindo. Se o preço está aqui no meio, eu chamo de preço de equilíbrio. É o momento em que o preço ele chegou num patamar que tudo que é produzido é vendido. Ou seja, o número de consumidores dispostos a pagar aquele preço é igual ao número de fornecedores dispostos a fornecer por aquele preço. Agora, se eu tiver um preço acima, eu vou ter aqui o chamado excesso de oferta. Eu vou ter o chamado excesso de oferta. Se eu tiver abaixo, eu vou ter o excesso de demanda. Agora, é óbvio que isso não acontece imediatamente. Por isso que eu gosto muito do conceito que o Mises traz, que é o seguinte: esse é um processo. Ele vai se ajustando. Ele vai se ajustando com o tempo, com a sazonalidade, com a renda, e o preço vai se ajustando. Então é por isso que o preço da carne varia, o preço do ovo varia, porque depende do número de pessoas dispostas a fornecer e da capacidade de fornecer. Porque, por exemplo, nós estamos no frio. No frio, tem frutas que não são produzidas. Por exemplo, a manga. Então, as mangas produzidas no frio, o preço dela aumenta. No calor, o preço vai cair, porque é preciso fazer um ajuste do preço de equilíbrio. O preço de equilíbrio é uma realidade fática? Não, ele não é uma realidade fática. Porque o consumidor e o empresário, o fornecedor, ele vai estar o tempo inteiro tentando ajustar o preço, tentando encontrar o preço que atrai o maior número de compradores para que ele possa maximizar o lucro e o consumidor maximizar o seu bem-estar. Por isso que a gente vai ter vários elementos que vão além do preço. Vejam bem. Vamos colocar aqui. Primeiro, preço. O preço vai guiar a demanda e a oferta. Mas veja bem, eu tenho outras condições externas. Como eu já falei aqui para vocês. Por exemplo, vamos imaginar que você anima de comprar uma cerveja. Vamos colocar aqui uma cerveja, uma Brahma. A R$ 5 a latinha. R$ 5 a latinha. Você bebeu uma latinha a 5. Você bebeu a segunda a 5. Você bebeu a terceira a 5. A quarta, você pode falar o seguinte, assim, bicho, eu já estou muito tonto. Não compensa. Eu já estou cheio. Ou seja, não é o preço que está guiando mais, mas é a demanda. Ou seja, já não tem mais demanda. Não tem mais demanda. Se não tem mais demanda, o preço vai ter que cair para te compensar. Porque eu não estou animando mais de beber. Veja que outros fatores, além do preço, impactam a demanda e a oferta, que são as características do demandante e do ofertante, as características externas ao preço. Então, por exemplo, eu viro e falo assim, tá frio, eu não vou beber no frio, eu vou beber café. E isso, então, não vai afetar só essa curva aqui, mas vai mudar a própria oferta e a demanda como um todo. E isso vai, obviamente, mudar o preço de equilíbrio. Vejam que essa relação oferta e demanda,
para chegar a um equilíbrio, ela é dinâmica. Ela é dinâmica. Porque ela vai depender a cada momento das características do preço e do ambiente externo ao preço. Então, o preço de qualquer mercadoria irá se ajustar de forma a equilibrar a oferta e a demanda do bem disputado. Isso é uma regra econômica. O preço vai se ajustar. Num mercado livre, num mercado em que eu tenho alguns concorrentes e alguns demandadores, ou seja, alguns consumidores, a tendência é que o preço ele se equilibre em relação à oferta e à demanda. Então, o preço ele vai variar ao longo do tempo, conforme as forças de demanda, aqui está errado, viu? E de oferta se modifiquem, ou se a própria demanda e a oferta se alterar. Então, o aumento de demanda eleva o preço e a quantidade de equilíbrio. Uma queda de demanda reduz o preço e a quantidade de equilíbrio. Um aumento de oferta reduz o preço e aumenta a quantidade de equilíbrio. Uma redução de oferta aumenta o preço de equilíbrio e reduz a quantidade de equilíbrio. Então, eu vou ter sempre essa dinâmica da lei de oferta, de demanda e oferta. Sempre vai variar conforme o preço e conforme a quantidade demandada e conforme a quantidade ofertada. Então, vejam bem. Vamos imaginar aqui 1994. 1994. Você ia na loja da Netflix, ou melhor, né, você participava, né, assinava o Netflix, e ele te mandava fitas cassete. Ele te mandava fitas cassete. O que acontecia com o videocassete? A demanda dele aumentava. Logo, aumentava também o preço. O que aconteceu com a internet e com o Netflix streaming? Aqui mais ou menos por volta de 2014. Fez com que a demanda por videocassete diminuísse, logo o preço caísse. Então, vejam bem, muitas vezes, o que determina o preço de equilíbrio não é só a demanda e a oferta, a demanda e a oferta pelo produto, em razão do preço. Mas também a demanda e a oferta pelo produto em razão das preferências de consumo. Então, quanto mais a gente demanda algo, mais o preço dele sobe. Agora, qual é o estímulo para as pessoas demandarem? É o preço? Um dos elementos é o preço. Mas é também outros fatores, que é os próprios fatores de demanda. A existência de bens substitutos, a questão do emprego, da inflação, da renda. Isso tudo muda a característica da demanda e da oferta. Então, o preço de equilíbrio, ele vai mudar não só conforme a variação do preço, não só em razão da variação do preço, mas vai variar também em relação à própria característica da demanda e da oferta. Então,
Nós vimos lá na elasticidade. Vocês se lembram que lá na elasticidade nós falamos que existem os produtos que são inelásticos e elásticos, né? As demandas que são inelásticas e elásticas, as ofertas que são elásticas e inelásticas, porque depende também não só do preço. O preço é um dos elementos, mas também da característica geral. Veja se eu aumentar o preço da Antártica Sub-Zero para R$10 e reduzir o da Heineken para R$10, o que vai acontecer com a venda da Antártica Sub-Zero? Ela vai diminuir. Não só por conta do preço, mas porque, na verdade, as pessoas vão preferir beber Heineken, é lógico que nem todo mundo, mas as pessoas vão preferir beber Heineken a beber a Antártica Sub-Zero, porque a Antártica Sub-Zero é considerada no mercado de cerveja um produto de linha B, e não de linha A. Então, o preço é importante para o equilíbrio de mercado, mas a própria característica da demanda e da oferta também são essenciais para que a gente caracterize o equilíbrio de mercado. Pessoal, dúvidas quanto ao equilíbrio de mercado? Dúvidas quanto ao fato de que o mercado livre, ele sempre vai estar em um processo de equilíbrio? Ok. Então, vamos lá. Para que a gente possa entender os mercados, nós vamos ter a seguinte ideia. Os mercados são um conjunto de compradores e vendedores que interagem entre si. É um dos conceitos de mercado. Eu falei aqui com vocês. Então, vamos lá, gente. Nós falamos aqui do equilíbrio de mercado, que é um processo, né? O mercado como um processo, em que os preços vão chegar a um equilíbrio de acordo com as características da demanda e da oferta. Agora, o modelo que eu mostrei para vocês é um modelo ideal, em que há a possibilidade das pessoas de mudarem de produto conforme os seus interesses. Agora, para que a gente entenda o equilíbrio de mercado, nós vamos precisar entender as estruturas de mercado. E aí nós vamos entender como que cada produto opera na relação de equilíbrio de acordo com a estrutura de mercado. Então, em primeiro lugar, o que a gente está pensando aqui como mercado quando a gente fala de estrutura de mercado? A gente está falando qual é o conjunto de compradores e vendedores que interagem entre si naquela dinâmica. Nem todo mundo participa de um determinado mercado. Veja bem, quem é micareteiro, quem gosta de axé, participa do mercado de abadá, do mercado do carnaval. Quem é do rock participa de um mercado dos shows de rock, que juntos compõem o chamado mercado da música. Quem gosta de churrasco participa do mercado de carne. Os veganos não participam do mercado de carne, mas juntos eles participam do mercado de alimentos. Então, o mercado ele sempre vai ser um conjunto dentro de outros conjuntos, e a gente vai precisar definir sobre qual mercado que nós estamos falando. Nós estamos falando do mercado de álcool, de bebidas alcoólicas. Quem que está dentro desse mercado? Quais são os compradores e quais são os vendedores que estão participando desse mercado? Então, nós vamos ter, né, para cada mercado, nós vamos ver as características desses compradores e desses vendedores e vamos definir qual é a estrutura de demanda e oferta. E pela estrutura de demanda e oferta, nós vamos entender o equilíbrio de preços. Quais são as estruturas chaves que a gente tem dentro do nosso mercado? Nós temos a concorrência perfeita, a concorrência imperfeita ou concorrência monopolísticas, os oligopólios e os monopólios. Vamos entender cada uma delas. Na concorrência perfeita, o que a gente vai ter na concorrência perfeita? 3 principais condições para caracterizar um mercado como perfeitamente competitivo.
existem muitos compradores e existem muitos vendedores no mercado. Os bens são oferecidos pelos vários vendedores, são em grande parte os mesmos. Os bens são em grande parte os mesmos. E as empresas podem entrar e sair do mercado livremente. Ou seja, não tem muita dificuldade de você entrar e sair do mercado. Eu gosto de dar um exemplo, que daqui a pouco eu vou falar com vocês que essa concorrência perfeita ela não existe como concorrência perfeita. Deixa eu já falar isso, que aí eu vou voltar nessa questão. A concorrência perfeita ela é caracterizada por comercializar produtos idênticos, sem nenhuma diferenciação. São perfeitamente substitutos entre si e sem a possibilidade de existir diferenças de preço. Há um grande número de pequenos compradores e vendedores, de modo que nenhum deles é capaz de afetar o preço do mercado vigente. Todos os agentes dispõem de todas as informações necessárias para tomar suas decisões. E os produtores e os consumidores possuem o mesmo volume de informação. Não existe barreiras à entrada e à saída das empresas. Nesses mercados, a decisão do comerciante é sobre qual o nível ótimo de produção a fim de maximizar os lucros. Qual é a produção que ele tem que ter para maximizar os lucros? E o lucro é oferido pelas empresas, o lucro que é oferido é um lucro que a gente chama de lucro econômico zero. Ele é um lucro econômico zero. É que você ganha somente aquilo que você merece dentro do sistema de preço. Você não ganha algo pelo poder de mercado. Você não ganha algo porque você monopolizou. Você não ganha algo porque você reduziu a oferta propositalmente. Você ganha porque você trabalhou. Então, a gente chama de lucro econômico zero. Que, na verdade, você tem lucro, mas você não tem o lucro baseado em outra estratégia que não seja o trabalho, a venda e a compra. Então, caso uma empresa em concorrência perfeita esteja oferindo lucros extraordinários, o que vai acontecer com ela? Ela vai atrair novas empresas para o mercado pelo fato de não existir nenhuma barreira à entrada. A entrada de novas empresas, por sua vez, fará com que o lucro caia a um nível normal. Em tese, é uma abstração teórica, mas eu quero falar de um mercado que eu acho que se assemelha muito com concorrência perfeita. Pelo menos há essa possibilidade. Se você for no centro da cidade, o mercado de lanches e comida, eu considero ele como um mercado de concorrência perfeita. Veja por quê. Vamos ver as características aqui. Existem muitos compradores e vendedores nesse mercado? Dezenas. Existem muitos compradores e vendedores. Tem muito restaurante, tem pizzaria, tem hamburgueria, tem caldo de cana, tem pão de queijo, tem vários que vendem pão de queijo. Os bens oferecidos pelos vários vendedores são em grande parte os mesmos? Sim, em grande parte é a mesma coisa. É arroz e feijão no almoço, pão de queijo, suco de laranja, misto quente, pão. Mas existem vários. Se você chegar meio-dia no centro de Valadares e quiser comer alguma coisa, você tem várias ofertas. E são empresas muito fáceis de abrir e de fechar. Elas têm uma certa liberdade. Basta que você preencha requisitos. Você não precisa ser um grande pizzaiolo, você não precisa ser um grande produtor de carne, você não precisa ser um exímio, um cara que tenha vários conhecimentos sobre pão de queijo, né? Basta que você tenha conhecimentos mínimos. E é daquilo ali, né? Há um mercado, então, de lanches, em que as pessoas ganham um lucro, têm um lucro, ganham um lucro, mas ninguém é extremamente rico. Né? As pessoas são ali, basicamente, de classe média. Ou seja, conseguem, né, um lucro normal. Não é nada que seja, né? Eu vou fechar aqui, também não vou oferecer pão de queijo. Se eu não oferecer pão de queijo, você vai no outro lugar. Ou seja, não há ninguém que tenha um poder de mercado
tão grande que ele dite a regra do preço não pelo trabalho dele. Quem vai ganhar mais ou ganhar menos é de acordo com a otimização da produção, ou seja, aquele que consegue, por meio de um funcionário só, atender mais pessoas, aquele que consegue um melhor fornecedor para comprar o arroz ou o feijão. Então, você tem um certo equilíbrio. Eu chamo esse mercado de um mercado perfeito. Um mercado perfeito. Ou seja, se você abaixar demais o seu preço também, você vai quebrar, né? Você vai quebrar. Se você subir demais, você não vai vender, porque vai atrair outros vendedores para aquele produto. Então, a gente está falando aqui de um mercado, de uma concorrência perfeita. Pelo menos em tese, né, gente? Se a gente for colocar aí, a gente vai ver aqui, por exemplo, que existe a concorrência imperfeita ou monopolística. A maioria das pessoas falaria que isso é uma concorrência imperfeita ou monopolística. Eu acho também que se a gente ficar esperando uma concorrência perfeita demais, né, nós nunca vamos achar um exemplo. Eu acho que um exemplo bom é de bebida também. Nós temos muita bebida oferecida, né, de vários tipos, cachaça, vodka, cerveja, vários tipos de cerveja, cerveja artesanal, uísque, né? Você vai ter muita variedade. Agora, o que é a concorrência imperfeita ou monopolística? Existe um grande número de pequenas empresas, sendo que cada uma delas oferta um produto com algum grau de diferenciação. Essa diferenciação pode ser objetiva, subjetiva e geográfica, mas que, no entanto, tem substitutos próximos. Como não há barreiras à entrada e existe livre mobilidade dos fatores de produção, o lucro auferido pelas empresas nessa estrutura também é lucro econômico zero. Então, você tem uma concorrência imperfeita, né? Você tem um conjunto, um grande número de pequenas empresas. E eles têm um pequeno grau de diferenciação. Como eu dei o exemplo aqui do mercado de lanches, muitas pessoas falariam o seguinte: ó, Jamil, nós estamos falando aqui de concorrência imperfeita. Tá, tudo bem, mas elas têm, né, muita liberdade. Ou seja, a concorrência imperfeita, ela é uma concorrência quase perfeita, tá? E o que você vai ter, né? Vamos pensar aqui nos postos de combustíveis. Você vai ter aqui uma concorrência monopolística. Elas vendem o mesmo produto, né? Gasolina e álcool. Agora, existe uma diferenciação entre os postos de gasolina. Ou eles vendem da Petrobras, da Shell, ou é uma diferença subjetiva, né? Eu gosto dali, ou é geográfica, né? Eu abasteço no mais próximo, ou é financeira, né? Aquele posto lá me parcela e o outro não parcela. Por isso que eu acho que o mercado de lanche ele é mais perfeito do que imperfeito. Por quê? Porque, inclusive, não é questão financeira. Né? As pessoas consomem geralmente em dinheiro, todo mundo permite cartão de crédito, são muitos próximos, não tem nenhuma marca grande que você fala assim, nossa, essa marca aqui é relevante para eu comer ou não. E a qualidade geralmente é a mesma em todos eles, né? Isso é muito personalíssimo, né? Você diferencia. Mas a gente pode falar aqui de uma concorrência imperfeita dos postos de gasolina. Agora, vejam bem, o que acontece com a concorrência no posto de gasolina? É que o preço no Brasil ele é definido por algumas empresas. Porque, apesar da gente ter muitos postos de gasolina, de onde que eles compram a gasolina? Eles compram de um conjunto muito pequeno de fornecedores de gasolina. E todos esses compram basicamente da Petrobras. Da Petrobras. Agora, vejam bem, então, quando eu estou falando de posto de gasolina, eu posso até estar falando de uma concorrência imperfeita. Mas quando eu estou falando dos fornecedores de gasolina, eu estou falando basicamente de um oligopólio. Há poucas empresas que controlam a maior parte do mercado.
Esse reduzido número de ofertantes fabrica produtos que são considerados pelos consumidores substitutos próximos entre si. E resulta de uma interdependência na tomada de decisão dos grandes agentes. E há uma barreira à entrada que pode ser causada por algumas variáveis, ou as características de mercado ou as estratégias das empresas. Quais as características do mercado? Exige alto volume de capital, economia de escala, diferenciação de produto. É o caso de você ser um fornecedor de gasolina. Você tem que ter uma especialidade muito grande. Não é qualquer um que pode fornecer gasolina. Ou você tem uma estratégia das empresas que são retaliatórias. Então, você tem, né, no mercado de postos de gasolina, você pode ter uma concorrência imperfeita. É lógico, gente, que se eu pegar Belo Horizonte, eu estou falando de muitos postos. Agora, se eu pegar, por exemplo, Itaiumi, eu estou falando de 2 postos. Lá, então, não tem uma concorrência imperfeita. Eu tenho um oligopólio, ou até, como a gente vai ver, um monopólio. Agora, no caso dos fornecedores, eu tenho um oligopólio, porque eu tenho poucas marcas que oferecem. Eu tenho a Shell, a Petrobras, a BR Distribuidora. Eu vou ter algumas outras poucas aqui. Agora, vejam bem. Eu posso ter o oligopsônio. O que é oligopsônio? Os mercados caracterizados por um número reduzido de consumidores de grande porte, que são responsáveis pela maior parcela das compras realizadas. Nesse caso, eu posso ter até muito fornecedor, mas só algumas empresas que compram. Eu tenho muitos fornecedores, mas só uma grande empresa, algumas grandes empresas que compram. Então, vamos imaginar o caso do álcool, combustível. Eu tenho milhares de empresas que produzem o álcool ou a cana-de-açúcar, mas são poucas as empresas que compram a cana-de-açúcar para produzir o álcool. Então, o oligopsônio é o oposto do oligopólio do ponto de vista do consumidor. Há poucos consumidores. Um exemplo aí, a indústria automobilística ao adquirir peças. O setor supermercadista, por exemplo, vamos pegar aqui o caso, por exemplo, dos supermercados. Quantos supermercados nós temos? Grandes, poucos. Esses praticamente dominam o mercado. Aí você pega, por exemplo, Carrefour, Super Nosso, quando a gente está falando da capital. Se a gente estiver falando do interior, você tem aí Coelho Diniz, Big Mais. Você tem poucos, né? Pessoas que compram o produto. Aqui, né, a explicação. Agora, quando a gente só tem um, a gente está falando de monopólio. Então, possui uma única empresa responsável pela produção de um produto e não tem substitutos próximos. Era o caso da Petrobras antigamente. Só a Petrobras produzia gasolina no Brasil, mais ninguém. Na década de 90, isso foi quebrado. Os mercados caracterizados por um único consumidor responsável pela totalidade das compras realizadas são definidos como monopsônio. Agora, você também pode ter o oposto do monopólio, né? Só tem um consumidor. Só tem um consumidor, só tem uma pessoa que compra. Esse monopólio ou monopsônio pode ser natural ou artificial. Natural é quando não existe mesmo, só uma pessoa que compra determinado produto, mas não tem nenhum outro que compra. Ou pode ser imposto, ou seja, o governo impõe, só aquele ali que pode comprar. O Brasil era cheio disso, especialmente na década de 70, 80 e 90. Se isso, né, ocorre 2 monopólios sucessivos, é o que a gente chama de monopólio bilateral. Só há um comprador e só há um vendedor. Aí é uma luta, uma queda de braço. No monopólio, vai ter elevada barreira à entrada. Pode ser barreira de patente, de restrição tecnológica, o tamanho que dá eficiência para a empresa, só tem cabe uma grande, ou até a lei.
né, a lei proíbe que haja dois, no caso de uma empresa estatal. No monopólio, é possível que haja lucro extraordinário, o que a gente chama de lucro econômico positivo. Por quê? Como não há concorrência, eu posso estabelecer o preço que eu quiser. É o caso lá do Correio, né? Por que ele dá prejuízo? Se ele é monopólio. Ou seja, ele poderia colocar o preço que ele quisesse. Pode ser que, na verdade, ele até coloque o preço que ele quer, mas ele é mal gerido. Pode ser isso. Então, o monopólio, em regra, daria lucros extraordinários. A empresa influencia o mercado. Qual que é o problema do monopólio? Ele vai gerar ineficiência do preço, pois sempre vai ser superior à prática da concorrência perfeita. Ou seja, as pessoas não estão dispostas a melhorar o seu produto. Elas já vendem o produto, para que elas vão melhorar? Né? E o excedente, ele é apropriado pelo monopolista e parte do excedente se perde por causa da ineficiência alocativa. Ele precisa pensar. Só ele produz aquilo. Agora, tem setores que vão operar, só operariam em lucro se tiver uma única empresa? Há setores assim, que você precisa do monopólio, porque se não for monopólio, não tem lucro. Por exemplo, quantas empresas podem pensar em viagem espacial? Ou tem que ser um oligopólio, ou tem que ser um monopólio. Porque se uma empresa dividir os recursos... desculpa aí, gente. Se ela dividir os recursos, ela não vai conseguir produzir a tecnologia que ela precisa. É tarde, né? 3 horas da tarde é difícil. Então, ela não vai produzir a tecnologia que ela precisa. Ela precisa, para ela ter lucro e dar certo, ela precisa agir em monopólio. É o que é chamado de monopólio natural. Não tem muita escapatória. Só funciona se for em monopólio. Não precisa nem de lei para isso. As outras empresas vão sendo compradas ou quebradas, porque elas não dão conta de ter lucro em razão da dificuldade, da grandeza da operação que elas prestam. E aí um quadro explicativo simples, né? São essas aqui. Esse aqui, né? Estruturas de mercado, né? Um resumo.